Olá a todos, meu nome é Lauro Parente, eu sou da Clearvox. Em parceria com o canal Arbitragem, a gente desenvolveu uma série de vídeos que a gente está chamando de Fora dos Autos. A ideia é discutir assuntos que afetam a rotina dos advogados, mas que não são da prática do direito. Hoje a gente trouxe um time de arquitetos e engenheiros do escritório Super Limão, que trabalham com uma série de projetos de diferentes tamanhos. Então a gente convidou o Antônio Carlos Figueira, que eu vou ler o currículo dele aqui rapidamente, que é graduado em turismo pela Faculdade Casper Libero e pós-graduado em marketing pelo Mackenzie. O Tiago, que é arquiteto pela FAAP, pratica arquitetura há mais de 15 anos, já teve em renomados escritórios e participou da parte de pesquisa da Gafisa em projetos comerciais e corporativos. E o Lula Gouveia, que é engenheiro civil pelo Mackenzie e também arquiteto, ou seja, fez essa ligação das duas coisas. E eu queria passar, então, já direto a palavra para o Antônio, para explicar para a gente um pouco o Super Limão e, enfim. Bom, muito obrigado, Lauro. Obrigado pelo convite. Olá a todos. Eu vou fazer um resuminho aqui. Super Limão é um escritório de arquitetura, né? A gente integra várias frentes aí. Não só fazemos projetos de arquitetura, como também o design, né, de produtos dentro e fora dos projetos. Nosso escritório, como você mesmo acabou de falar, tem de vários portes de projetos diferentes, gêneros de clientes diferentes. A maioria são projetos comerciais, né? Dentro dos comerciais a gente tem aí as linhas de corporativo, incorporação, bares, restaurantes. O que a gente busca no escritório é fazer projetos que realmente sejam muito legais, independente do gênero e do porte, né? Como eu estava falando, a gente tem, acho que hoje o menor projeto do escritório é um projeto de uma loja aí de 16 metros quadrados e o maior é a recuperação, aí a revitalização e requalificação de 2 quadras inteiras aí que tem crescido também. Então são projetos bem diferentes. A gente trabalha muito com o bom senso, que é como a gente chama, né, a sustentabilidade, o reuso de materiais, reaproveitamento, né, não simplesmente só jogar tudo fora e refazer. A gente trabalha muito com tecnologia, aplicando. Nós somos um escritório muito curioso, né, então o tempo inteiro a gente vai questionando o status quo, entendendo tudo o que está acontecendo e propondo aí interações humanas de formas diferentes, muitas vezes. Esse é um breve resumo. Legal. Bom, eu vou passar uma pergunta, então, que eu acho que é a pergunta que interessa para a maioria do nosso público aqui. A gente está passando por um momento atípico e o que está todo mundo se perguntando é como que vai ser o novo espaço de trabalho. E aí, por isso que eu reuni vocês três aqui e queria que vocês tentassem, na medida do possível, a gente responder essa pergunta que não é fácil. Então, passar a palavra para o Lula começar e depois vocês vão trocando aí. Eu estou aqui de um ouvinte qualificado. Legal. Bom, Lauro, eu acho que vale a gente fazer assim, uma análise como um todo, né? Eu acho que até antes da gente ter o Covid, aí, a época de quarentena, os escritórios já estavam mudando. Talvez o escritório de advocacia tenha sido um dos últimos nichos a assumir essas mudanças. Eles ainda continuam, em grande parte, ser bem tradicional, né, aquele modelo, e o que a gente vê é uma tendência, surge em novos escritórios. A gente está fazendo um escritório agora, a gente fez um projeto ali da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que eu acho que muitos aqui conhecem pela arbitragem, do escritório deles, que também já reflete esse novo uso. E eu acho que, não focando nos lados pessimistas e negativos aí da pandemia, o lado positivo é que ela está sendo um grande catalisador de mudanças. Então, a gente vê que uma série de coisas que a gente já falava e tentou implementar ou tinham desejos de serem implementados, eles nunca saíam do papel, seja por um preconceito que não ia funcionar ou um investimento que não estava previsto. Eu acho que era um meio que isso aconteceu em todas as áreas e eu acho que talvez no direito tenha acontecido mais ainda, né? E eu acho que o principal ponto não é nem falar de estética. Eu acho que a estética, eu acho que aquele perfil todo tradicional do escritório só de madeira já vem mudando, né? Ainda existem escritórios incríveis e eu acho que a ideia não é criticar a estética, mas eu acho que a grande mudança passa por funcionalidade, né? Então, assim, como que a gente vai reagir pós-quarentena? O que vai mudar no dia a dia, né? Então, eu acho que talvez, fazendo uma análise geral, o que estava acontecendo, eu acho que a grande mudança dos escritórios
de advocacia é que aquela bagagem grande de material, papel, arquivo, biblioteca, que sempre foi uma coisa tradicional, muitas vezes era para uso, muitas vezes não tinha tanto uso, mas sempre teve a tradição de grandes bibliotecas e tal, esse espaço começa a mudar para outro tipo de espaço, né? Os arquivos já viraram digitais, então, assim, se antes já era uma tendência, porque melhor, é mais rápido, o custo de manter esse material, às vezes, num escritório caríssimo, era muito elevado, né? Então, o processo do digital já estava sendo incorporado. Hoje, que você não pode ir lá num fórum procurar alguma coisa ou ver arquivos e tudo mais, aí pior ainda, você é obrigado a migrar para o digital. Então, com isso, o escritório começa a mudar, né? A biblioteca vai existir, mas ela é uma biblioteca voltada para o lado digital. O lado de interação ainda vai existir, mas ele vai ser todo mais conectado, né? Talvez um aspecto bom dos escritórios de arquitetura é que eles ainda vêm daquele modelo mais antigo e tradicional, que todo mundo tinha sala, né? Boa parte deles, principalmente sócios, tal, cada um tem a sua própria sala, por uma questão de sigilo, e isso acaba já diminuindo a densidade de pessoas, né? Enquanto muitos escritórios, a tendência sempre foi adensar, né? Talvez o grande inimigo do adensamento sempre foi acústica, que é um tema super sério em advocacia, mas pelo fato de trabalhar dentro de salas fechadas, ele já tem o seu próprio isolamento. Então, talvez as maiores mudanças aconteçam realmente na área aberta, que talvez ela seja mais espaçada, quer dizer, no fim, a gente vai testar vários modelos e qual que é o caminho certo. Quem falar que sabe, na verdade, está chutando, porque tudo pode mudar, né? Mas eu acredito que uma grande tendência vai ser esse suporte, né, para pesquisa, para tudo continuar acontecendo, né, e um grande suporte na tua casa. O lance do home office, eu acho que a gente deixa de pensar que o home office é ocasional e acontece quando você não pode ir para o escritório, e ele acaba virando uma medida que no começo é uma contingência. Como é que você tira 20%, aumenta 20%, 30% do espaçamento? Deixa a pessoa trabalhar 1, 2 dias em casa. Um dia 20%, 2, 40%. Então, essas medidas vão ser em conjunto. Então, você tem que, de alguma forma, levar o escritório para dentro da casa do teu funcionário, ele continuar rendendo e essa dinâmica continuar. Então, assim, o tempo de escritório vai ter que ser voltado para atividades de escritório, né? A hora que você precisa trabalhar junto com alguém, você tem que compartilhar, você tem que focar. Trabalhar sozinho com concentração vai fazer muito mais sentido trabalhar dentro de casa, né? Então, eu acho que a gente está falando o escritório começa a passar um pouco porque a gente chama ali da fase 360, que lojas e tudo passou. A gente passa a ter um ponto fixo principal, que é o escritório, um ponto também principal, que é a casa, e N pontos no meio do caminho. E então esse escritório ele passa a ser uma coisa mais dinâmica e expedida. Ah, legal. Bom, acho que agora é com vocês. Passar a palavra para o Thiago, que ainda não se manifestou aqui, para dar a sua visão. Complementando isso tudo que o Lula comentou, né, até para a parte física da coisa, né, como é que a gente concebe o espaço, né, de um escritório, eu acho que isso a gente já está repensando, porque tinha um número sempre básico, que a gente sempre partiu como início, que é a quantidade de estações de trabalho, né, e com a estação de trabalho, ela é muito ingrata, assim, na hora de projetar, porque ela ocupa um espaço mínimo que a gente não tem como reduzir mais, assim, né? A gente tem ali um call center, que você tem uma mesinha super estreita, ou uma mesa que aí varia de 1,20, 1,40, 1,5 m, depende do conforto, né? E a gente já vinha questionando isso, trazendo coeficientes, né? Cada empresa aplicava um coeficiente de ocupação dessas mesas. Então, eu tinha lá 150 funcionários, eu ia criar 100 estações de trabalho, considerando que metade deles poderiam estar em home office ou estavam em algum trabalho em campo, né? E eu vejo agora, eu acho que esse número vai mudar muito, e todos os parâmetros que a gente tinha de ocupação de escritório eram baseados um pouco nessas dimensões, né? Então, você pega uma metragem de uma laje e você faz uma conta de mais ou menos 7 metros quadrados por pessoa, que considera não só essa estação de trabalho, mas salas de reunião, circulações, e esse número, que é um parâmetro até usado para cálculo, para prefeitura, para cálculo de elevador, eu acho que ele começa a perder um pouco o sentido, porque hoje a gente não tem mais... uma empresa pode ter 600 funcionários e ocupar um espaço
bom, a gente não tem mais nem metade das estações de trabalho, não precisaria ter, porque eu acho que esse momento, né, um pouco como o Lula comentou, eu acho que você tem vários pontos, você tem várias atividades, né, que você exerce durante a sua tarefa, seja lá qual for, né, tem uma hora que você precisa de mais concentração, uma hora que você precisa trabalhar em equipe, uma hora que você precisa de mais silêncio. Então, a gente sempre procurava criar os espaços de trabalho para atender a essas necessidades, né? Então, a estação de trabalho fixa, ela já não fazia muito sentido, uma vez que você, a hora que está em uma reunião, a hora que está num trabalho em equipe, você não está sentada na sua estação. E agora, então, eu acho que o momento que você fica sentado numa estação de trabalho, você pode substituir isso por um momento na sua casa. Então, aquele espaço mínimo que você tinha, que eram 100 estações de trabalho num escritório, ele perde um pouco o sentido, ele vai precisar, na verdade, de um suporte naquele momento para você ter um ponto de concentração sozinho. Pode ser com baia, pode ser com N alternativas, mas essa estação de trabalho ela pode ser substituída pela estação que está dentro da sua casa, né? Eu acho que isso começa a mudar muita coisa, a forma como a gente projeta. Esses espaços colaborativos também, eu acho que eles tendem a tomar essa área toda. E as próprias empresas todas estão revendo desde os seus contratos de aluguéis, né? A empresa que tinha 3 andares, será que ela precisa de 3 andares? Ela pode eu acho que essa é uma pergunta super pertinente que eu acho que muita gente deve estar se perguntando, né? Assim, se eu vou deixar 30% dos meus funcionários no home office, será que eu preciso de 30% a menos de espaço? Ao mesmo tempo, será que com menos pessoas você vai precisar de mais espaço por pessoa por conta de distanciamento? Então, eu acho que uma recomendação que eu faria, em primeiro lugar, é contrate um arquiteto, mas tão importante quanto ter um entendimento profundo dessa nova dinâmica e a gente sempre tem que ter também um espaço para crescimento, né? Então, eu acho que simplesmente, por exemplo, devolver um pedaço, né? É o que o Thiago estava falando, eu tenho 3 lajes, eu vou devolver uma. E aí depois você talvez vá precisar disso, né? Talvez a sua empresa, a cultura do seu escritório não se adeque a isso, né? A questão da colaboratividade. A gente sabe que, por exemplo, o tal do cafezinho muitas vezes ajuda a resolver um problema, né? Você tá resolvendo um problema ali que você está travado, você vai conversar com alguém, surge uma luz ali. Então, essas coisas não precisam. Outro ponto, por exemplo, é uma questão de... Imagina que nas estações de trabalho, né, que a gente não tem mais estações fixas, ao mesmo tempo as pessoas vão precisar de espaço para guardar as coisas delas. Então, talvez você precise de uma área de locker. Agora a gente vai estimular que as pessoas vão de bicicleta para os escritórios para não pegar transporte público ou não entrar num Uber, etc. Você vai precisar de um lugar para essas pessoas tomarem banho, se vestirem, né, estarem adequadas para o trabalho. Então, eu acho que tudo tem que ser feito com bastante atenção, assim, sem tomadas de decisões muito rápidas nesse sentido. Eu acho que um ponto que a gente já falava, né, assim, falam muito que a casa está virando, o escritório está ficando com a cara da casa. Na verdade, isso é um momento que já passou, a gente já está num segundo momento. A gente não quer fazer o escritório parecer tua casa. Isso é muito legal, todo mundo viu a imagem do Google, achou incrível, mas ele é pouco funcional. Você ficar 8 horas trabalhando numa poltrona de casa não é a melhor coisa, né? Vide quantas pessoas devem estar com dor nas costas por usar a cadeira errada depois de 2 meses e meio de quarentena. Então, isso é muito bonito quando lançaram a tendência, mas, de modo geral, a gente vê que alguns dos nossos clientes, principalmente os techs, já mudaram. A gente tem uma impressão que aquilo que a gente vê nos filmes, assim, eles já estão em nova fase. Então, o que acontece? A gente costuma dizer que o escritório vai ficar muito mais parecido com a faculdade. Simplesmente, assim, a faculdade, você ia para a faculdade para fazer trabalhos que você precisava, seja porque era um trabalho em equipe, aí você vai na biblioteca, você vai numa oficina, você trabalha em equipe, você vai lá porque simplesmente você não consegue ter uma mesa tão grande, ou então você não vai conseguir serrar, parafusar na sua casa, então você vai para a faculdade. Você vai na faculdade, que nem o Antônio falou, para fazer contato, olha, eu preciso pesquisar, eu não estou entendendo tal coisa, eu vou juntar ali que aquele grupo entende, eu vou trabalhar junto. Mas no momento que eu preciso trabalhar com foco,
Por que eu vou sair da minha casa, pegar trânsito, usar uma vaga, pagar aluguel, tudo isso, para sentar sozinho numa sala, sendo que na minha sala eu tenho mais conforto, minha acústica é muito melhor, porque aqui eu estou sozinho, né? Eu não tenho que dividir a acústica, eu não preciso gastar uma nota. Então, assim, no fim, acaba sendo uma tendência que melhora para os dois lados, né? Melhora para quem está usando, porque você ganha horas de vida, você consegue ter um horário mais flexível e, dentro da sua responsabilidade, entregando o seu trabalho, você cria a sua rotina. E para quem é o dono do escritório, poxa, você deixa de pagar metro quadrado à toa, né? Você vai ver que é muito mais produtivo você pagar a eficiência, como grande parte dos escritórios de advocacia já trabalham, do que pagar a hora do cara sentado numa cadeira. Quanto custa um metro quadrado no meio da Paulista? Quanto custa um metro quadrado no meio da Faria Lima? É muito caro, né? Então, assim, crie salas de reuniões incríveis, que seus clientes vão ficar né, alucinados com a sala. Cria a biblioteca que teu funcionário vai para lá pesquisar e rende 3 vezes mais. Agora, simplesmente criar espaços para ter espaços é a hora da gente começar a questionar. Porque é uma questão de números. Assim, se antes a gente calculava 7 metros por pessoa para fazer a conta do andar, hoje, só pelo distanciamento que eles pedem de 2 metros, se fizer um raio de 2 metros ali em cada pessoa, a gente está falando aí de 16 metros quadrados. É inviável você partir de um escritório que você pagava 7 metros quadrados por pessoa para 16. Você tem mais que dobrar a tua área de escritório. Como é que você vai dobrar teu escritório no momento de recessão? Então, é o que o Antônio falou. A gente tem que começar a ter mudanças que partem desde o change management, né? São mudanças de pensamento. Então, gente, eu preciso livrar 40% do espaço. Todo mundo vai fazer 2 dias de home office, vamos se organizar para a coisa funcionar. Aí a dinâmica de cada escritório para isso acontecer vai ser diferente, né? A gente vai ter que entender, olha, o escritório que trabalha mais em equipe, talvez eles tenham war rooms, áreas de trabalho, áreas de descompressão. Não, o outro que trabalha com mais foco, talvez a gente tenha áreas de acesso. Cada escritório vai ter sua demanda e é um novo cenário. Então, eu acho que o grande ponto agora é realmente a gente repensar quais são os usos e como a gente consegue otimizar. Porque o que a gente sabe é que aquele escritório tradicional que o estagiário ficava fazendo pesquisa ali no papel, a secretária fazia e o escritório tinha alguém na sala fazendo, já mudou, todo mundo é mais dinâmico. O próprio advogado ele quer consultar, ele não precisa ficar dependendo de 3 pessoas para ter uma resposta que ele tem horas. O cara tem no celular. Então, o escritório vai se moldar a isso, né? Independente da estética, se o escritório vai ser todo de madeira ou se ele vai ser de inox, vidro, a estética muda e isso não importa, mas o funcionamento, manter aquela ideia antiga, vai ser muito custoso, vai ser caro manter isso. Então, eu acho que a gente vai... A gente está no escritório, por exemplo, os times, né, eles têm salas de reuniões virtuais fixas, né? Então, assim, a pessoa está trabalhando, ela está sempre lá. E tipo, você quer ver onde está o time, você entra naquele mesmo link, a galera está lá dentro trabalhando e conversando. Eu acho que tem muito a ver com cultura isso, né? Uma questão da cultura da empresa, de como que ela é formatada e assim, né, para onde ela quer ir, né? De como ela é e para onde ela quer ir. De adaptar essas questões. A mesma coisa, a gente tem um cliente no escritório que trabalha, né, nessa digitalização dos espaços de trabalho já há algum tempo. Ele estava contando que tinha um projeto de uma grande empresa, com milhares de funcionários, que em vez de ter um grande escritório, ele ia ter vários pequenos clusters de escritório espalhados na cidade de São Paulo, que ficariam livres para você ir trabalhar, mas o seu sistema está todo online também, você nem precisa mais, você trabalha com um iPad, no celular, com qualquer coisa você acessa esse sistema. Então, na verdade, a gente já tem aí uma série de tecnologias que vão auxiliar muito nessa questão, né? E aí, agora, eu acho que a gente entra na questão da higienização, né? Eu acho que o Thiago vai poder falar bem sobre essa parte. Uma piada interna. Peraí, deixa eu... Eu acho que tem nessa pergunta, eu acho que a gente tem que separar o que é uma mudança agora, né, que um período de adaptação, de volta,
e o que fica, né, para depois. Eu acho que muito do que a gente falou dessas mudanças, eu acho que a questão do home office, eu acho que ela fica, eu acho que isso está mudando a cabeça de muita gente, num ponto assim, puta, eu preciso morar em São Paulo, eu posso morar no campo, posso trabalhar de vários lugares, eu vou para São Paulo de vez em quando e faço esse contato com as equipes e tal. Mas agora, num curto prazo, o que a gente tem visto muito é essa questão da higienização, né? Eu acho que isso provavelmente deve ficar por um tempo, né? Eu acho que a gente tem preocupações assim pontuais, né? A questão, o cuidado, o controle na entrada dos espaços, né? De limpeza dos pés, da higiene, soluções, desde as pessoas tirarem o sapato para entrar no escritório, usar um capacho que faça algum tipo de esterilização, álcool gel espalhados, né, em pontos estratégicos do escritório, todas essas áreas colaborativas, né, que elas são compartilhadas com outras pessoas, né. O ponto positivo da estação de trabalho você está sozinho, você tem a sua estação, e a partir do momento que a gente quebra isso, né, você passa a compartilhar esse imobiliário com muita gente. Então, eu acho que também é um pouco cultural, né, a forma como a gente lidar com isso, porque é como, né, as pessoas vão na academia, você usa um equipamento, você passa um pano e limpa o equipamento para o próximo usar. Então, acho que talvez isso seja um gesto, né, de você limpar quando você usa, e também a pessoa, quando entrar, também vai limpar antes de usar. Comunicação visual, né, Tim? Eu acho que uma comunicação visual pesada, né, em tudo isso, para talvez deixar a coisa até um pouco mais amigável, mais humanizada, não tão maçante, né. E a gente tem visto soluções, assim, de totens que podem ser retirados depois, né, porque eu imagino que isso a gente tem uma fase, eu acho que venha uma cura, uma vacina. Eu acho que as outras coisas vão ficar um pouco mais... Essa questão do processo de trabalho, eu acho que, como o Lula falou, né, eu acho que catalisou uma série de coisas, tecnologias, que acho que já suportam aí o trabalho mais remoto. E também a gente vê, assim, provavelmente uma proliferação de sensores, né, de aproximação para abertura de porta. Hoje até falaram numa reunião a forma de você chamar o elevador com o pé. Então, é um botão lá embaixo. É engraçado, assim, a gente tem ouvido muita coisa distinta de vários lugares diferentes e estamos juntando tudo isso para poder questionar também, para tentar criar coisas novas, soluções novas em cima disso. O que a gente precisa é tornar os espaços seguros para as pessoas continuarem usando, né? Aquela discussão que a gente estava tendo ontem, né, dos elevadores nos prédios, né, que a gente tem esses prédios corporativos gigantescos, você tem essa massa de pessoas todas juntas num momento ali, né? Como é que vai resolver isso, né? Tinha até uma solução que mostraram, né, de um elevador contínuo sem porta, né, que ele tem ele é tipo uma roda gigante, um bondinho, né? Você, entra na hora ali, dá uns passos, entra, você não põe a mão em nada e desce no seu andar, e ele fica o tempo inteiro rodando. Mas eu acho que não só dividindo, eu acho que assim, a gente tem alguns momentos, né? Então tem isso que o Ti falou, que é a higienização, né? Que são N impactos, por exemplo, assim, coisas absurdas, mas a gente já viu, assim, você tira o tênis, pode ser uma medida, vamos falar, ninguém mais entra de tênis, você vai ter que ter uma sapateira. A gente já sabe de projetos que colocaram a academia no escritório, eles começaram a ter um problema de odor, porque a galera ia para a academia trazer a mochila suada para dentro da área do escritório. O escritório você não conseguia ficar. No fim, eles solucionaram colocando um locker ventilado, né? Então, assim, também é um cuidado que a gente tem que ter, porque, às vezes, medidas que vão surgir nessa hora agora extremas, elas parecem que resolveram um problema e estão criando outro. Um cuidado que a gente tem que ter muito grande, e é gozado porque esse vírus ele tem uma característica que ele vai muito diferente do que a gente sempre imaginou. Superfícies super lisas, quanto mais liso, mais fácil de limpar, melhor. Na verdade, o que tudo indica é que ele sobrevive mais tempo nessas superfícies. E a rugosa, ele dura menos tempo. Então, talvez a gente tenha que começar a pensar que um espaço que vai ter alta rotatividade, ele tem que ser fácil de limpar realmente. Então, porque você usou ali um phone booth, alguma coisa, você usa, limpa e entra o próximo.
mas talvez um espaço que a pessoa fique o dia inteiro, mais do que ele tem, ele seria um material que é autolimpante. Você pega ali material rugoso, o vírus dura ali 8, 9 horas. Então, em uma noite, ele já desinfectou para o dia seguinte. A gente vai ter que começar a reavaliar todo o aspecto. Porque também é isso, às vezes uma medida implementada errada, você vai gastar um dinheiro, você vai ter uma falsa sensação que está funcionando e não está funcionando para nada, né? Eu acho que todo mundo deve ter visto aquelas cúpulas de restaurante. Pode funcionar? Pode, mas você tem N outros pontos de contaminação dentro de um jantar que aquela cúpula não abrange. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com atitudes aí meio extremistas que vão surgir agora, que nem eu te falou, tem coisas que ficam, tem coisas que não, né? Eu acho que um outro ponto, junto com desinfecção na entrada, e desinfecção vale para a entrada, mas vale para o ambiente de trabalho, talvez a gente comece a ter justamente essa postura, termina a reunião, todo mundo desinfeta a própria área, ou que a gente ligue uma lâmpada de UV que em tantos minutos vai deixar a sala limpa de novo, ozônio, tem uma série de tecnologias, e o legal é que essas tecnologias, boa parte delas já existiam, só que estavam sendo usadas em outras áreas, né? A dentista usa a lâmpada UV para desinfetar há muito tempo, né? Aquele parece um forninho elétrico, é aquilo. Então, talvez a gente comece a criar procedimentos. Poxa, a advocacia é super comum se deslocar de um estado, às vezes um país, né? Então, assim, vamos ter uma sala de malas. Poxa, essa sala de malas pode estar equipada com lâmpadas UVs ou um filtro de ozônio. Então, quando vem o cara de outro lugar, ele vai deixar a mala dele, enquanto ele faz a reunião, a mala está sendo desinfetada, né? Então, a gente vai começar a achar espaços e achar soluções, né? E isso eu acho que vai muito de uma leitura da dinâmica do escritório. Cada escritório tem sua dinâmica. Isso é um trabalho que a gente faz bastante, gosta, que é realmente questionar essa dinâmica e fazer esse novo desenho para ele ser funcional, né? Então, vai ter, e aí entra, de novo, que a gente não tiver de trabalho, a gente vai ficar menos tempo no escritório, então a gente tem que otimizar o nosso tempo. Então, aí começa um outro aspecto, que é assim, o escritório de advocacia tradicional tem salas de reuniões, assim, são, acho que talvez um dos pontos mais importantes. E, normalmente, você tem inúmeras salas, uma ou duas gigantes, várias grandes, algumas mais. Agora a gente começa a ter um pool de salas menores, porque quantas vezes ali você não quer ocupar uma sala e tem uma sala de 6 pessoas com uma pessoa falando no telefone. Poxa, pega uma sala de 6 pessoas e divide em 3 phone booths, que você acha que você perdeu uma sala, mas na verdade você está ganhando 3, porque você começa a multiplicar o uso. Microsoft, Google, se a gente pegar o guideline, essas empresas têm guidelines super rigorosos e é uma aula de arquitetura. E o Microsoft são 40 anos fazendo escritório. Se eu não me engano, acho que são tipo 11 nomes e tipos de sala. E às vezes a diferença de uma sala para outra é mínima, né? Mas ela muda tudo. Uma sala que você vai fazer uma videoconferência, você tem que ter uma distância mínima da TV, você tem que ter uma acústica X, senão a câmera começa a embaralhar, senão o cara fala e você não escuta. A gente ainda estava muito com o pé no passado. Agora a gente vai ter que atualizar tudo isso, né? Então vem um grande movimento por aí. Deixa eu fazer então aqui o meu papel de complicar um pouco a vida de vocês. Na verdade, o perfil do escritório de advocacia tem uma coisa que eu acho que faz muito sentido o que vocês falaram. As pessoas vão trabalhar mais de casa. Eu acho que isso é um movimento além do pós, dessa coisa mais na sequência da volta. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. E o escritório tem uma demanda que eu acho que ainda vai existir, que ele é um cartão de visitas. O advogado trabalha com a estrutura dele, é algo importante no que ele vende. Então, acho que isso é a sala de reunião, o auditório, isso tudo que você falou. Então, a gente pode dizer que o escritório vai ter que ter uma estrutura cada vez mais organizada para receber as pessoas em conjunto, porque aqueles que trabalham de casa vão estar no escritório meramente porque eles têm que estar em conjunto em algum momento, numa reunião que não tem como ser virtual, ou que não sei o quê, ou que eles têm que estar presentes. E a outra pergunta se você tivesse que dar, para a gente também não estender muito a nossa conversa, 2 dicas. Eu prefiro pensar aqui no médio prazo, sabe? Acho que a volta vai ser uma coisa com muita tentativa e erro, como vocês falaram. Concordo, e é o que a gente tem ouvido.
o álcool gel, a quantidade, a superfície, com a limpeza e tudo mais. Mas uma decisão, que é o nosso público aqui maior, é o seguinte: ele tem que tomar uma decisão de médio e longo prazo. Que modelo de 2 pontos cada um, assim, que vocês acham que são importantes? Tamanho e tal, acho que queria ouvir um pouco isso, assim, mais focado no médio prazo. Ou seja, o escritório do advogado vai ser sempre um cartão de visita para ele, eu acho que isso vai levar um tempo para mudar, ou talvez nem mude, e o home office eu acho que é uma realidade que existe. Na conversa com vários advogados aqui, sócios de escritórios, árbitros, pareceristas, tem muita gente fazendo isso, que está no interior, está com uma vida mais tranquila, entre aspas, do ponto de vista de não estar se deslocando tanto, e está sendo mais produtivo, está trabalhando mais, está gerando mais, essa parte mais intelectual. Era até parte da nossa conversa na antessala dessa reunião aqui, de cada um de nós. Então, assim, em poucas palavras, para o cara que está planejando, seja a expansão, seja um cara que está montando um escritório novo, seja o cara que está crescendo o seu escritório, que conselho vocês dariam, além do, é claro, contrate um arquiteto? Esse está claro. Eu acho que a lição de casa, o primeiro passo, é realmente olhar com carinho a dinâmica do escritório. Entender o que faz sentido e como o escritório funciona, sem se apegar ao que sempre foi o escritório e ao que tradicionalmente todo mundo faz. É realmente olhar, poxa, faz sentido, vou ter estagiário, não vou ter estagiária, minha consulta é remota, não é remota, porque com isso, a partir do momento que você entende bem sua dinâmica, o arquiteto consegue fazer bem o papel dele. Agora, se você não entende sua dinâmica, por melhor que seja o arquiteto, é capaz de você fazer 1000 firulas, gastar rios de dinheiros e, no fim, você tem um projeto aparentemente moderno, atual, mas que não funciona, né? Eu acho que assim, o motivo da mudança é otimizar, é mudar, é entender que a gente não é uma área que não muda há muito tempo. Então, para mudar, primeiro você tem que entender o que você precisa. Entendendo essa dinâmica, fazendo direitinho essa lição de casa, dá para aumentar o número de funcionários, dá para diminuir, dá para devolver espaço, dá para alocar mais espaço. Mas eu acho que o primeiro, esse entendimento é muito importante. A gente está muito acostumado a fazer o projeto a 4 mãos. A gente diz que o projeto não é nosso porque a gente não tenta impor nada, ninguém vai saber melhor a dinâmica do escritório do que quem é o dono do escritório e quem trabalha no escritório. Então, eu acho que é isso, é talvez aproveitar esse momento para analisar a rotina e ver o que pode mudar e o que pode ser otimizado. E aí, sentar junto com um profissional aí para desenvolver um bom projeto. Eu acho que essa é uma boa dica. Como segunda dica, eu pensaria em fazer tudo da forma mais flexível possível, porque tudo pode mudar de novo. E mesmo esses caminhos a gente pode errar, pode não acertar de primeira também, esse dimensionamento dos espaços. Eu acho que eu apostaria hoje, eu pessoalmente apostaria bastante nessas áreas colaborativas e salas de reunião. Eu acho que e claro, de uma forma bem espaçada, mesmo a médio prazo, mas elas são sempre positivas para uma possível expansão ou de mais estações ou de mais salas de reunião. Então, eu acho que tentar fazer a coisa de uma forma planejada, mas ela ser flexível para se adaptar a outras situações. Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tenta também, na medida do possível, até como soluções de acabamento, sabe? As tecnologias mudam, eu acho que a dinâmica da empresa também muda. Eu acho que isso, se a gente consegue fazer as coisas flexíveis, a gente tem menos desperdício lá na frente também, e às vezes vai de coisas bestas, assim, né? A gente passou por experiências do tipo, você vai embutir uma TV na parede, daqui a 3, 5 anos, essa TV está defasada, e aí você vai trocar para uma outra TV que ela não é mais do mesmo tamanho, você tem que trocar o painel inteiro. Então, claro, a gente gosta da coisa bem acabada, mas existem 1000 maneiras de fazer isso também, e eu dei um exemplo meio besta aqui, mas isso, a gente vê a quantidade de lixo, de entulho que se gera, às vezes por uma reforma besta, por uma adequação de uma obra, né? Não é nenhuma coisa nova, assim. Acho que essa questão da flexibilidade é uma dica que eu daria também. Eu colocaria um pouco relacionado ao
ao sistema de telecomunicações ser parrudo o suficiente para que, né, a gente estava falando, né, de evitar, né, a gente falou, né, da sala das malas, o quanto a gente viaja, o quanto a gente vai. Obviamente que, né, os advogados, muitas vezes você tem que ir conversar com um juiz sei lá, no Piauí. Você, né, o advogado vai até lá. A gente sabe que aqui o público é um pouco diferente, então eu acho que ter isso adequado, né, e as pessoas saberem usar isso vai evitar jogar fora tempo, né, e eu acho que é uma atitude também que respeita um pouco, né, a questão da natureza, da gente não gerar um monte de poluição à toa, né? Então, acho que esse é um ponto que vale a pena olhar com bastante atenção também. Acho que você está sem som, Lauro. Bom, eu acho que a gente conseguiu aqui dar uma visão mais geral de tudo isso. Eu queria agradecer muito a essa disponibilidade de tempo de vocês. Como todo mundo, vocês estão com a agenda super complicada, foi difícil conseguir essa brecha. Valeu mesmo a disposição de todo mundo. E quero já deixar aqui marcado para a gente fazer outra conversa dessa, porque eu acho que esse assunto não se esgota. E, assim que a gente publicar, dúvidas vão surgir, eu vou compilar e vou demandar vocês novamente, entendeu? Eu queria agradecer, deixar um abraço para todo mundo e até uma próxima conversa como essa, tá bom? Um abraço. Maravilha. Legal. Valeu. Obrigado, Lauro.